Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa obra de arte aqui, inspirada no café. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E aqui eu comecei essa aula, na verdade, na última live. Inclusive, dá uma olhadinha no link aqui embaixo depois, quando acabar essa aula, porque vale muito a pena que eu ensino a fazer todos esses raminhos aqui de café. No caso, eu ensinei em porcelana fria, mas você pode fazer em material comestível que for de melhor acesso para você. E aqui, olha, eu vou até mostrar logo de cara ele todo no entorno, com muitos cafezinhos aqui em volta, muitos arranjos e a pintura. Essa pintura foi inspirada realmente no trabalho da cliente, que é o convite, que tem essas manchas de café. Aqui, claro, teve a minha licença poética, eu botei um pouquinho mais escuro do que realmente é do convite, mas para ter mais cara ainda de café. E esse detalhe da pintura é muito legal você conversar com seu cliente para exatamente saber se tem alguma coisa no convite, na decoração da festa, que você consiga evidenciar no bolo. E aí sim, você deixa ele como uma peça de obra de arte que está ali inserida no contexto. As pessoas, no caso aqui, que também tem relação com o convite, as pessoas recebem aquilo e quando se deparam com o bolo, olha lá, tá exatamente no mesmo feitio. Então, as pessoas já se sentem ali acarinhadas, vamos dizer, porque já teve esse primeiro contato, essa primeira ligação com o convite e quando chega o bolo também está ali pensado com o mesmo carinho. E claro, essa parte do 3D unindo a pintura é muito interessante e eu gosto muito de fazer isso, é uma marca minha realmente. E aqui esse toquezinho da borra do café, da borra não, perdão, do líquido do café manchado ao fundo, então não deixei o fundo todo branco para trazer essa inspiração realmente. E quem já está sentindo o clima do café consegue até sentir o aroma, apesar de não ter. Aqui é tudo corante e no caso eu estou usando o corante em gel. Sim, pode usar qualquer outro corante, tá? Pode usar o corante líquido, pode usar o corante em pó, é só adaptar aí exatamente para o que você for trabalhar. E para receber mais aulas como essa, entra no grupo do WhatsApp, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo, entra lá, porque você vai receber tudo na mesma hora e não fica de fora de nada, porque aqui a gente tem aula todo domingo e às quartas-feiras também, e às vezes também tem mais aulas extras, então para não ficar de fora, entra lá no grupo do WhatsApp e depois eu também quero ver as suas fotos, se você se inspirar, até mesmo, não precisa fazer direto no bolo, pode fazer num pedacinho de pasta americana, mas tenta fazer essa pintura e me manda lá no Instagram, me manda um direct, me marca se você postar, porque também eu vou ter o maior prazer em compartilhar o seu trabalho. Então, entra aqui embaixo também na descrição, tem o link, acessa tudo lá. E agora, gente, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Agora eu vou começar a fazer realmente uma pintura de fundo como se fosse mancha do café realmente, como se eu tivesse deixado cair café aqui sobre o bolo. Então, fazer uma pintura bem aquarelada com o tom do café. Então, pode até deixar assim escorrer um pouquinho, olha. É legal, mas ao mesmo tempo deixa esse respingo. Então, quanto mais álcool de cereal você colocar, melhor, porque ele vai fazer esse efeito da mancha. E aqui, claro, vem variando o tom. Posso colocar um pouco mais forte, um pouco mais claro. Aqui a ideia é realmente variar um pouco do tom. E olha lá, então aqui eu tô variando, eu coloquei essa mais forte, uma outra aqui ao lado um pouco mais clara. Então eu vou fazer isso em toda a área e posso deixar também, é legal deixar algumas áreas aqui em branco, algumas partes em branco, até para ter realmente o visual que ele está sendo manchado pelo café. Então respingos pode deixar também,
deixar cair aqui alguma gota ou outra. E eu já tingi o álcool de cereal exatamente para eu conseguir deixar esse tom bem aquarelado. Então eu coloquei aqui um marrom chocolate e também um toquezinho de vermelho e um toquezinho de amarelo para dar um pouco mais de intensidade da cor do café. Eu peguei um pincel bem fofão e olha lá, quanto mais álcool, mais listras a gente consegue fazer realmente do aquarelado. E o gostoso desse efeito aquarelado, porque a gente pode deixar realmente a própria tinta definir o seu caminho. A gente não precisa, claro, você controla a área que você quer cobrir, mas você não precisa se preocupar com a ordem. Deixa realmente, olha, ele escolher o caminho conforme vai escorrendo. E isso que fica muito divertido. E nessas áreas onde eu tô colocando aqui, deixando mais branco, eu vou aproveitar para colorir a folhagem. E se você quiser respingar ainda mais, olha, é só também bater no pincel, só dar umas pancadinhas aqui no pincel e ele faz esse efeito também do respingo. Agora que ele tá todo manchado, eu escolhi aqui a parte que eu achei mais interessante para ser a frente e eu vou seguir o desenho do convite. No caso, você vai seguir aí qualquer desenho que você queira em relação a café, pode fazer tanto a mão livre quanto em transferência. No caso da transferência, você vai passar para um papel vegetal e aí é só seguir o desenho. Então, eu vou começar pelas flores brancas, usando somente o corante branco com um pincel longo, porque depois eu venho com esse mesmo marrom que eu usei de fundo e faço o contorno de todo o desenho. Então a gente consegue ter aí uma diferença de contraste que vai ficar bem interessante. E aqui eu vou fazendo os raminhos, lembrando que a florzinha do café tem 6 pétalas, então é importante quando for pintar aqui, lembrar das 6 pétalas. Eu já vou fazer aqui um contorno para poder ficar fácil de identificar, mas depois eu vou repetir várias flores e só no final eu faço o contorno para ficar fácil, então a gente faz em sequência. E aqui muito cuidado, tá? Para não bater no bolo, segura a mão, inclusive para ficar firme na hora aqui de fazer o contorno. Prende um pouquinho a respiração. Algumas flores eu vou fazer também com a parte do caule, mas nesse caso eu vou aqui brincar um pouquinho com algumas flores soltas para depois entrar no contexto. E eu começo com as flores porque o branco é a cor mais clara, lógico. E aí depois a gente brinca com as sementinhas, né, com as frutas do café. E o efeito da sombra a gente faz aqui no contorno. Aqui eu dei uma escurecidinha só para fazer realmente o efeito de sombra. Então a gente se aproveita um pouquinho dessa parte que nós temos aqui do fundo que já foi pintado e aí aproveita e brinca um pouquinho com a sombra. Com um pincel retinho e agora eu vou fazer uma brincadeirinha também já com as sementes, então eu vou misturar um pouquinho de um verde limão com um toquezinho de um verde um pouquinho mais azulado. Então olha lá, esse aqui eu botei um pouquinho do marrom, com esse mesmo verde eu faço aqui alguns frutos também. E agora aqui, olha, com o mesmo pincel branco, eu vou fazer algumas rajadas só para poder dar um contraste aqui nessa folhagem, como tá aqui no desenho, e depois eu volto com o próprio verde, olha, só para poder misturar. Em alguns casos eu venho aqui e brinco um pouquinho, faço uma sombrinha, mas assim já vai ganhando forma. E agora os frutos do mesmo jeito que eu fiz o contorno da florzinha, eu vou fazer nos frutos também, e isso eu aproveito para fazer a sombra. As sementinhas do café, eu faço o contorno e aqui
Com aquele mesmo pincel aproveito para dar um volume, olha, um efeito aqui de sombra. E a pontinha do café, ele tem uma voltinha, então eu vou aqui também marcar essa voltinha e dou uma batidinha com o pincel, só para não ficar forte demais. Então vou repetir aqui na outra. E como eu falei, ó, eu vou agora aqui brincar com o traço, unindo aqui a composição. E aqui eu não vou exagerar, fazer num contexto muito grande, porque eu quero que o fundo apareça e também as frutas e os galhos que vão entrar em 3D. Como essa folha aqui, ela é um desenho, eu vou deixar só uns risquinhos, como tá no traço realmente original. E nesse caso eu gosto também, eu acho legal fazer a mão livre, porque é para ficar tortinho, não é para ser um desenho bem certinho, uma folhinha bem certa. Então, nesse caso aqui, quanto mais irregular você colocar, melhor. Então aqui, olha, botando só realmente o contorno de vários grãozinhos do café, uns maiores, outros menores. Para seguir a brincadeira, coloco mais uma folha para interagir. Aqui já botei duas para cima, agora eu vou botar uma verdinha para baixo. Para ir mais rápido, eu venho aqui com o pincel um pouquinho maior. Esse daqui é um língua de gato, é ótimo para fazer folhagem. E depois de fazer o risquinho branco, é legal passar o verde para poder misturar um pouquinho, não deixar aquela linha tão marcada. E não esquece sempre de fazer o efeito de sombra. Então, o que está por trás escurece um pouquinho na interseção, ou seja, na emenda entre eles. Agora aqui eu vou começar com uma folha, para a folha realmente ficar por cima. Então eu venho aqui para aproveitar essa área que está mais clara, fazer aqui uma folhagem e deixo o traço bem livre, bem solto. E para fazer o biquinho, a pontinha, você vem desencostando o pincel e aí você consegue afinando e deixando o traço bem fininho aqui. E aqui agora realmente é só brincar com o posicionamento, com as sementinhas, aumentando o tamanho, enfim, fazendo aqui uma bossa e sempre brincando com os tons, tá? Com o vermelho e com o verde. E a flor não precisa colocar todas de frente. Essa aqui, por exemplo, botei só 3 pétalas, aparentes, botando ela bem de ladinho. Olha lá, vou aproveitar aqui também, fazer a questão da folhagem. Então eu venho aqui com mais uma folhinha, ó, só de contorno. E para dar um charme aqui, eu vou colocar nessa pontinha algumas frutinhas de cor também, olha. Então, junto do desenho, eu acabo botando aqui alguma coisinha também com cor, para interagir um no outro. Então, para complementar, aqui eu botei 3 folhas, ali uma, que então vou fazer 2 folhas coloridas. E sempre lembrando de fazer aqui esse efeito do branquinho, que dá um charme nessa folhagem e dá movimento também, olha. Você vem seguindo como se realmente fosse parte dos veios aqui dela. E eu só passo o mesmo pincel, olha, na base, só para não deixar tão marcado. Vou brincar aqui com uma flor. Agora, no caso, a flor tá por trás. Então, a pontinha dela aqui, olha, não vai aparecer. E como as outras, vou só fazer o contorno. E aproveitar que eu já tô com o pincel do contorno, já faço aqui, venho aqui fazendo essa brincadeirinha. Como essa foi a parte da frente escolhida, então eu procurei colocar mais pintura aqui dos arranjos, mas para trás eu vou mesclar mais ainda com a parte 3D. Então, a gente não vai ter necessidade de botar tantos arranjos de pintura. Nunca esquecendo de fazer aqui o efeito da sombra. Então, agora eu vou colocar aqui um pouco mais espaçado, vou botar aqui nessa base, depois eu subo. E agora, tá todo aqui, coloquei aqui para a parte de trás, não tantas, mas na frente a gente, né, dá um foco maior. E agora eu venho aqui com os galinhos da última aula, inclusive o link vai estar aqui embaixo na descrição ou aqui em cima no card. E aí agora é só brincar e posicionar, mas eu não vou entrar
entrar com o galho, eu vou deixar ele exposto realmente. E aí eu vou prender com ganchinhos, eu já ensinei a fazer esse ganchinho aqui no canal. Depois dá uma maratonada aí e aí você vai ver como é simples fazer, é só realmente com um arame mais firme, um arame 20 ou 18 de preferência. E aí agora eu só vou posicionar, ver qual o melhor ângulo para cada arranjo, mas o importante é que o ganchinho seja da mesma cor do tronquinho aqui, do galho no caso, porque se eu deixar em outra cor, essa emenda vai aparecer, então é melhor deixar no mesmo tom. Esse daqui que tem bastante fruto, inclusive eu vou deixar ele bem no alto e vou girar o galho, olha, a gente pode movimentar o arame e vou deixar ele aqui realmente assim, olha, caindo aqui por cima do bolo. E o importante é que ele fique aqui realmente bem fixo e não esconda os desenhos, tá vendo? E vai visualizando o bolo por completo para ver o melhor posicionamento, vem girando os arames. E muito cuidado com as folhinhas aqui de fita para não colar. Olha, então aqui eu vou fazer uma moldura, pegando um pouquinho mais para trás aqui, mas uma moldura para essa frente do bolo visualmente, ó. Então você olhando de frente, a gente tem aqui uma moldura. Aqui nessa parte de trás, como eu não tenho tanta pintura, eu posso colocar os arranjos um pouquinho mais altos, até mesmo mesclar dois aqui. Então vou botar um pouquinho mais abaixo aqui e mesclar um mais alto aqui em cima. Aqui realmente a ideia é botar em bastante harmonia, mas que todos os elementos fiquem aparentes. Então, toda a parte do 3D, a parte da pintura e as manchas de fundo também devem ficar bem aparentes. Então, a ideia aqui é não esconder nada. Aqui para cima também vou botar esse que é maiorzinho, olha, também para fazer aquela moldura ali. Então, olhando de frente, a gente tem uma boa moldura aqui de fundo também, mas ao mesmo tempo todo o entorno dele tá com um visual bem dividido, harmônico, com todos os elementos. E agora o último acabamento, que eu acho fundamental, colocar aqui a fita. E no caso eu vou botar verde para combinar com a folhagem, e também isso foi acordado com o cliente, então converse com o seu cliente para ver certinho qual a fita colocar, mas esse acabamento é muito importante. E aqui eu só passei a cola bastão e tô fixando uma fita de cetim, mas pode botar aí a fita da sua preferência. O importante é que essa fita também seja da mesma largura da sua tábua. Então, não adianta pegar uma fita muito larga e tentar colocar, porque vai ficar esquisito. Coloca a fita aqui toda na medida. E aqui estamos com ele pronto. E se você ainda tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E eu te espero na próxima aula.